Muitas informações envolvendo Pedro, envolvendo Eric Pulgar, envolvendo até o Léo Ortiz. Pois é verdade que o Flamengo quer vender o Pedro, o Flamengo topa vender, espera vender o Pedro. É verdade que o Léo Ortiz pode ir para o Olympiacos. Tem também informação não muito boa sobre Eric Pulgar. Temos atualizações boas sobre Carrascal, muito próximo de ser reforço do Flamengo. Tem muita coisa no vídeo de agora. Calma, já a gente fala sobre isso, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todo mundo para que os rubro-negros fiquem sabendo de tudo o que acontece lá no Flamengo. Eu não sou contra, eu não julgo a saída do Gerson, não vou ficar aqui crucificando o Gerson por ele ter saído 2 meses depois de uma renovação de contrato. Eu só acho que administraram, e quando eu falo administraram, quem administrou mal foram as pessoas que tomam conta da carreira dele. Eu acho que ele poderia ter sido mais honesto, mais verdadeiro. Se ele viesse antes mesmo da Copa do Mundo de Clubes e falasse o seguinte publicamente: pessoal, embora eu tenha renovado 2 meses atrás, eu esperava que fosse ficar, que fosse cumprir meu contrato até 2030, mas eu recebi uma proposta, financeiramente falando, irrecusável. Vai mudar minha vida, vai mudar a vida de muitas pessoas que estão ao meu redor. Então, por conta disso, eu quero jogar a Copa do Mundo de Clubes para sair pela porta da frente. E eu não acho que ele está saindo pela porta de trás não, tá? Eu não tenho essa opinião. Mas se ele fizesse isso, a verdade ia doer naquele primeiro momento para os torcedores. Mas eu tenho certeza que a grande maioria dos mais de 40 milhões de torcedores que o Flamengo tem, a grande maioria ia abraçar o Gerson, ia torcer para que ele jogasse muito futebol na Copa do Mundo de Clubes e que ele fosse ter sucesso, fosse ser feliz no Zenit. Da maneira que ele está saindo, eu também entendo o torcedor que, teoricamente, deixou de considerar o Gerson ídolo. E é isso. Eu entendo os dois lados, pelo menos essa é a minha visão. Mas vamos dar continuidade aqui ao roteiro do vídeo. Eu agora vou falar sobre o Léo Ortiz, porque recentemente a imprensa grega noticiou que o Léo Ortiz pode deixar o Flamengo e ir para o Olympiacos. A gente até comentou em um dos vídeos aqui. Eu fui apurar essa situação e ouvi uma pessoa que tem muita ligação lá no Olympiacos, e essa pessoa me disse o seguinte: Vene, os dirigentes do Olympiacos nem sabem quem é o Léo Ortiz. E outra, essa informação de que o Olympiacos pagaria 15 milhões de euros não faz o menor sentido. E essa pessoa falou assim: Vene, faz uma busca aí no Google, o máximo de valor que o Olympiacos paga em uma transação, ainda mais para um zagueiro. E de fato, não chega nem perto dos 15 milhões de euros que a imprensa grega cogitou o Olympiacos pagar ao Flamengo para contratar o Léo Ortiz, e eu nem sei se o Flamengo aceitaria essa proposta. Pelo menos, pelo que eu vi no lado do Flamengo, a ideia é não vender o Léo Ortiz, por mais que chegue proposta. Então fica aí a informação apurada junto ao Olympiacos. Não procede que eles estão tentando a contratação do zagueiro Léo Ortiz do Flamengo. Agora vamos falar do Pulgar, que não está saindo do Flamengo, mas vai deixar de ajudar o Flamengo durante um longo período, porque o Flamengo emitiu um comunicado oficial dizendo que o Pulgar será operado nessa quinta-feira. E olha, me chamou a atenção um ponto da nota. Abre aspas. Após retornar ao Rio de Janeiro na terça-feira, o meio-campista Eric Pulgar foi submetido a novos exames de imagem, ressonância magnética e tomografia computadorizada, que confirmaram fratura no 5º metatarso do pé direito, mesma região onde o atleta já havia sofrido uma lesão em 2023. De acordo com o planejamento estabelecido pelo Departamento Médico do Clube de Regatas do Flamengo, a indicação de tratamento é cirúrgica. O procedimento será realizado no Chile, já nessa quinta-feira, onde o atleta iniciará imediatamente seu processo de recuperação. Eu ainda não obtive resposta, mas o meu questionamento ao Flamengo é: por que no Chile? Será que vai ser com o médico de confiança dele? Ou mesmo o médico que tratou essa mesma lesão que ele teve em 2023? E aí, eu tendo atualização, eu vou trazer aqui para vocês no canal Vene Casagrande. Boa sorte ao Pulgar. Sobre prazo de retorno, gente, de 2 a 3 meses. Sendo bem otimista, no meio de setembro aí ele volta, e a gente não sabe como ele vai voltar, porque é uma lesão que precisa ter paciência para recuperar. É a mesma lesão do Neymar. Vocês vão se recordar, inclusive muita gente brinca que o 5º metatarso começou a existir após o Neymar sofrer essa lesão. Então fica aí a informação para vocês. Agora temos aqui Carrascal e Pedro. Eu vou começar falando do Carrascal, porque eu acho que vai ser mais rápido. Vamos lá. Entre Flamengo e jogador, tudo certo.
contrato até 2029, tudo apalavrado, base salarial, tudo pronto. O jogador está muito animado para jogar com a camisa do Flamengo. Conversei com pessoas que estão intermediando a situação no lado do jogador e falam a mesma coisa. Entendeu? O jogador está muito animado, está doido para jogar no Flamengo, mas ainda depende do acordo do Flamengo com o Dynamo de Moscou. E o que falta para ter esse acordo? Não é o valor. O valor já tem acordo, é a forma de pagamento. E assim que chegarem a esse acordo pela forma de pagamento, um negócio será feito. Então, é assim, eu tenho uma certa experiência em acompanhar detalhes de negociação. Eu acho muito difícil que a forma de pagamento seja algo que faça a operação cair. E por que eu acho muito difícil? Porque nas últimas situações que eu acompanhei envolvendo negociação, forma de pagamento, um lado cede, o outro lado cede e chegam a um acordo. O mais difícil é o valor. E já tem acordo do valor, 10 milhões mais 2 de bonificação. Forma de pagamento, digamos que é um pequeno detalhe, eu boto entre aspas, porque eu já vi a operação cair por causa de forma de pagamento. É raro, mas acontece no futebol, então não dá para cravar ainda e carrascar o jogador do Flamengo, mas eu posso dizer que é questão de tempo para ele poder ser liberado, viajar ao Rio de Janeiro, se apresentar ao Flamengo e assinar o contrato válido até 2029. Agora vamos falar do assunto mais importante desse vídeo. Gente, mais cedo pela manhã eu fui barulhado, assim, muita gente me mandando mensagem perguntando sobre Pedro. E por que isso aconteceu? Porque o jornalista Mauro César, que é um cara que eu respeito bastante, que tem uma credibilidade absurda, emitiu uma nota em seu blog lá no site UOL, dizendo que o Flamengo, eu vou pegar aqui exatamente o que ele disse no título para eu não cometer nenhuma injustiça com o jornalista, inclusive. No blog, Flamengo, perto de contratar o meia, que é o Carrascal, espera receber proposta para o Pedro. E dizendo que o Pedro pode ser vendido, enfim. O perfil até Planeta de Futebol resumiu bem aqui o que ele havia colocado. E aí eu vou ler para vocês terem noção. Diretoria do Flamengo quer vender Pedro. O desejo do clube é de receber uma proposta pelo atacante. Ele será vendido caso algum time esteja disposto a pagar uma bela quantia para levá-lo. A ideia é abrir mão de Pedro e buscar um camisa 9 com outro perfil, mais intenso e participativo nos momentos sem a bola. Até o momento, nenhum clube manifestou interesse no goleador rubro-negro. Beleza. Isso foi soltado por volta ali das 10h30 da manhã. E aí eu fui apurar. A apuração que eu tive Veneiro, não procede, nós não queremos vender o Pedro, não tem essa história, contamos com o Pedro, entendemos que o Pedro se encaixa no perfil, óbvio que tem que recuperar o ritmo de jogo dele, porque ele ficou muito tempo ausente, está tendo oportunidades, tá? Quem não está tendo oportunidades é o Juninho, até exemplificaram isso, mas o Pedro está tendo oportunidades, ele vai buscar o espaço dele e contamos com o Pedro. Eu fiquei calado, não postei nada, porque assim, é a apuração do Mauro, ele é jornalista, repito, com uma credibilidade absurda, anos de experiência, não tem por que eu postar algo para, entre aspas, desmentir o parceiro. Enfim, é uma não notícia, não tinha o que fazer. Aí eu fiquei calado. Só que a partir do momento que o Flamengo vem publicamente e emite um comunicado oficial, aí é o meu dever trazer aqui no canal Vene Casagrande para vocês. O Flamengo emitiu um esclarecimento. O Clube de Regatas do Flamengo informa que não há qualquer intenção de negociar o atacante Pedro, assim como nenhum outro jogador que faça parte dos planos do clube para o restante da temporada. Diante das notícias que vem circulando nessa quarta-feira, o clube informa que não recebeu proposta oficial pelo atleta, que o Mauro César havia dito, inclusive. O Flamengo reforça que Pedro, assim como todo o elenco, conta com a confiança da atual comissão técnica e da diretoria de futebol. Especulações sem fundamento apenas geram ruído e desinformação junto à torcida e à opinião pública. O Flamengo segue focado na sequência da temporada, na qual já conquistou 2 títulos, lidera o Campeonato Brasileiro e está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil e da Conmebol Libertadores. Bom, pessoal, aí é o lado do Flamengo, tem o lado do jornalista Mauro César. O meu lado eu apurei também, mas repito, gente, eu não sou dono da verdade, cada um tem a sua apuração e é assim a vida no jornalismo. Isso quer dizer que Pedro não será vendido? Óbvio que não. Isso não quer dizer nada. Isso quer dizer que o Flamengo não quer vender o Pedro. Agora, se chegar uma proposta financeiramente boa para o Flamengo vai vender. E se o jogador aceitar a proposta, o jogador, entre aspas, vai brigar para sair. Lembrando, Flamengo tentou renovar o contrato do Pedro e não chegaram a um acordo. Tem isso também. Tá? Isso precisa ser dito. E o Pedro, de fato, hoje o espaço dele no time titular do Flamengo diminuiu bastante, a gente pôde ver aí nos últimos jogos. Mas isso quer dizer que o Pedro não será vendido? Não. Quer dizer que o Flamengo colocou o Pedro na vitrine? Também não. O Flamengo não quer negociar o Pedro,
Mas hoje, gente, nenhum jogador é negociável. Óbvio, tem aquele papo, só sai pela multa. Beleza, a multa do Arrascaeta, por exemplo, 40 milhões de euros. Ninguém vai pagar isso. Mas se chegar a 30 milhões de euros, será que o Flamengo não balança? Não sei, não sou dono da verdade. Não sei mesmo, é o caso do Pedro também. Enfim, fica aí todos os lados. Quero a opinião de vocês, o que vocês acham sobre essa situação. Acho que é uma boa o Flamengo vender o Pedro e buscar um outro centroavante no mercado. Enfim, quero a opinião de vocês. Isso aqui é um canal super, hiper democrático. Vamos para as informações, galera. É o seguinte, com a saída do Gerson, e repito, eu não vou colocar como venda porque para mim seria uma injustiça com a diretoria do Flamengo. A gente pode discutir se a diretoria errou, acertou na redução da multa rescisória. Isso é um outro debate. Mas não foi venda porque o Flamengo em nenhum momento negociou a saída do Gerson. Simplesmente chegaram e pagaram a multa rescisória. Pelo contrário, o Flamengo chegou a ser consultado se parcelaria o valor da multa rescisória. O Flamengo bateu o pé e falou: não, nada de parcelamento, tem que ser à vista. E aí o Zenit fez o depósito. Até a gravação desse vídeo aqui, galera, isso precisa ser dito, tá? Eu tô gravando esse vídeo só para vocês terem noção. Terça-feira, dia 1º de julho, quase 10 horas da noite. E aí o valor não caiu na conta do Flamengo. Isso é normal. Não é um Pix. Quando a gente fala Pix, é só para vocês entenderem que teve um depósito, mas o pagamento foi feito e agora o Flamengo espera cair na conta para poder formalizar a saída do Gerson. E quando eu digo formalizar, é botar no documento para o Gerson assinar a rescisão dele e, de fato, partir para o Zenit. E com a saída do Gerson, e lembrando, não foi uma venda, foi o pagamento de uma multa rescisória de cerca de 160 milhões de reais, o Flamengo bate uma meta orçamentária que havia sido estabelecida pela diretoria do Flamengo no começo do ano. Com a venda de Gerson ao Zenit por 25 milhões de euros, o Flamengo atingiu a meta orçamentária prevista no início do ano. A projeção do Flamengo era arrecadar 35 milhões de euros, cerca de 225 milhões de reais com vendas de jogadores. Mas o clube já superou a marca e soma cerca de 47 milhões de euros, que dá em torno aí de 302 milhões de reais. Podemos botar aí a venda do Fabrício Bruno, a venda do Alcaraz, porque foi uma venda também, e agora do Gerson, e pode ter outras vendas também. Inclusive, o Flamengo está muito próximo de vender o meia, já vou contar para vocês quem é. Ainda tem a situação do Wesley, que a gente sabe muito bem que é um jogador valorizado no mercado europeu. Resta saber se alguém vai chegar aos 30 milhões de euros que o Flamengo pede. Outro jogador que sai valorizado nessa Copa do Mundo de Clubes, pelo menos segundo a imprensa internacional, é o Léo Ortiz. E já vou falar sobre ele, mas antes só uma atualização envolvendo a situação do Gerson. Gente, muita gente crucificando o Gerson porque ele escolheu o Zenit, não escolheu o Al Nassr. A verdade é o seguinte, o Al Nassr demonstrou interesse, mas de fato em nenhum momento colocou no papel a proposta para o jogador. Eu acho que isso foi muito mais uma confusão causada nos bastidores envolvendo queda de braço entre os empresários do atleta do que propriamente o interesse formal do Al Nassr. Tanto é que pessoas envolvidas nessa operação garantem que em nenhum momento o Al Nassr veio, o Gerson manteve a palavra dele com o Zenit e fechou com o Zenit e está partindo para o Zenit. Sobre Ortiz, galera, segundo a imprensa internacional, mais precisamente o jornal Sport 24, que é um jornal grego, tá? O Olympiacos teria colocado Léo Ortiz na lista de alvos para a contratação. Além do clube grego, a Juventus também monitora a situação do defensor rubro-negro. Eu não tenho a informação confirmada. Isso é segundo a imprensa grega. Mas Léo Ortiz é um jogador que chama atenção, obviamente, jogador convocado para a seleção brasileira. Outro zagueiro que eu acho que vai chamar a atenção de muita gente é o Léo Pereira, porque para mim foi o terceiro melhor jogador do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, e eu acho que foi o Jorginho, aí dando a minha opinião, tá? Jorginho, Gerson e Léo Pereira. Verei por que Jorginho na frente do Gerson. Vou explicar, eu tenho os meus argumentos. Jorginho jogou 4 partidas, o Gerson jogou apenas 3. Isso é uma competição de tiro curto. Então, eu acho que essa partida faz diferença para eu escolher o Jorginho. Além disso, o Jorginho é o jogador do Flamengo com mais participações em gol na Copa do Mundo de Clubes. Ele deu 2 assistências e fez um gol. E esse gol, embora tenha sido de pênalti, mas foi nada mais, nada menos contra o Neuer. Uma pressão danada. E o Jorginho, frio, foi lá, bateu e botou a bola na rede. Eu acho que o Gerson jogou muita bola e respeito quem escolhe o Gerson. Para mim, Gerson e Jorginho, beleza. Agora, o Léo Pereira também jogou muita bola.
muita bola. Para mim sai muito valorizado essa Copa do Mundo de Clube. Quem está desvalorizado no Flamengo, não só no Flamengo, é Michael. Eu acho que Michael é um jogador que dificilmente vai chamar a atenção de muitos clubes do Brasil, até mesmo do exterior, mas tem um clube do Catar que está de olho. E a gente sabe muito bem que o mundo árabe é o forte dele, por ele já ter jogado no Al Hilal, pelo empresário dele que tem uma entrada muito boa, que é o Eduardo Maluf lá no mundo árabe. E o Al Duhail do Catar mantém interesse em Michael, tá? É um jogador que eles querem sim contratar e a qualquer momento podem fazer uma proposta oficial ao Flamengo. Michael, o Flamengo não vai fazer nenhum esforço para segurar. Óbvio, eles devem entender ali que tem um valor estabelecido para poder negociar Michael. Não vão negociar o Michael por qualquer valor, não será desse jeito. Mas é um jogador que o Flamengo não vai fazer nenhum esforço para ficar, muito pelo contrário. Não é aquele jogador que o Boto fala assim, só sai pela multa rescisória, como é com a Arrascaeta, envolvendo o Cruz Azul do México, ou o Gerson, por exemplo. Michael não é esse jogador que vai só sair pela multa rescisória, pelo contrário. O Flamengo tem interesse em negociar não só o Michael, o Everton Cebolinha também. Se chegar a proposta, o Flamengo vai sentar para conversar com certeza. Quem está muito próximo de ser vendido pelo Flamengo, a qualquer momento isso vai ser acertado, é o Vitor Hugo, aquele meia que eu já trouxe aqui para vocês, envolvido na compra do Alcaraz com o grupo do Southampton, estava emprestado a um time turco que é do grupo do Southampton, não foi comprado pelo time turco, não exerceram a opção de compra, retorna agora ao Flamengo porque o empréstimo dele chegou ao fim no dia 30 de junho, mas já tem um destino para ele. É o Famalicão de Portugal. A gente já havia dito aqui em primeira mão no canal que o clube português estava interessado e negociava com o Flamengo, e agora eles apresentaram uma proposta de compra, os valores agradaram, a diretoria do Flamengo entrou em contato com os representantes do atleta e falaram, a gente já aceitou a proposta, agora vocês têm que se acertar com o Famalicão, já se acertaram, contrato de 3 anos. Vene, qual o valor? Calma, você está ansioso. Espera, deixa assinar que eu vou contar para vocês para não atrapalhar a situação segundo a minha fonte. Então, assinando, a gente traz todos os detalhes aqui, mas o que eu posso adiantar para vocês dificilmente o Flamengo vai vender 100% dos direitos desse atleta. Vai manter um percentual para uma futura venda. Eu vou até ver aqui a idade dele para a gente falar tudo certinho sobre ele. Quer ver? Vitor Hugo, 21 anos, galera. É um jogador jovem, tá? Que surgiu no time do Flamengo. Olha, ele foi campeão na Copa do Brasil Sub-17, Brasileiro Sub-17, Brasileiro Sub-20. Ele estava nas conquistas da duas conquistas da Copa do Brasil pelo time profissional, na Libertadores também ele estava. Então o jogador, em 2024 ele fez 22 partidas pelo time profissional. Em 2023 ele fez 46 partidas, 3 gols e 2 assistências pelo time profissional. Ele surgiu muito bem, mas não conseguiu se firmar pelo estilo de jogo. Felipe Luiz também entendeu que ele não se encaixa nesse momento e o Flamengo, portanto, perto de vender Vitor Hugo. E também está próximo de contratar o Carrascal. E o Carrascal se apresentou ao time russo, ele está ajudando o Flamengo nas conversas, conversando com a diretoria do Dínamo, dizendo, eu quero ir para lá. Então o Flamengo está próximo, gente, assim, não tem mais... Eu só estou trazendo essa informação porque muita gente está me questionando, o Flamengo desistiu do Carrascal. Não desistiu do Carrascal. O Flamengo desembarcou terça-feira pela manhã. Até a disputa do Mundial, as conversas estavam, entre aspas, ali, paralisadas num determinado momento, faltando um ajuste final do Flamengo com o clube russo, que vai acontecer a qualquer momento. Então o Carrascal, respondendo a muita gente, é sim o reforço mais próximo de chegar. O Flamengo está muito próximo e é cerca de 12 milhões de euros, 10 mais 2, pelo menos essa informação que eu tenho. Então, tendo mais atualizações, mais novidades, a gente traz aqui. Para finalizar nosso vídeo, galera, o site UOL atualizou aí, inquérito no STJD recomendou denúncia contra Bruno Henrique do Flamengo. O atacante pode ser denunciado por atuar deliberadamente de modo prejudicial à sua equipe. A pena nessa hipótese é de suspensão de 180 a 360 dias, além da multa. A Procuradoria recebeu o resultado do inquérito e tem até 60 dias para formalizar a denúncia ou arquivar o caso. A análise está em andamento, mas não há uma data específica para a formalização da denúncia. Dependendo do teor da denúncia e dos pedidos da Procuradoria, Bruno Henrique pode ser suspenso preventivamente, mas por enquanto pode continuar jogando. Então tá aí a atualização do caso Bruno Henrique. Vamos ver, acompanhar, porque isso é óbvio, não tem como a gente partir que ele já é culpado sem que tenha
algo definido pela Justiça, pelo STJD. É acompanhar. Lembrando que Bruno Henrique é uma outra boa notícia, inclusive, na Copa do Mundo de Clubes para o Flamengo. Bruno Henrique voltando a ser decisivo. É um jogo extremamente importante, como ele foi diante do Chelsea. A ausência de Pedro no jogo mais importante do Flamengo em 2025 contra o Bayern de Munique não passou despercebida. Pelo contrário, foi o estupim que escancarou uma situação que já vinha sendo comentada nos bastidores há meses: a relação desgastada entre o centroavante e o novo modelo do clube. Mesmo com o time perdendo desde os 5 minutos de jogo, o camisa 9 sequer saiu do banco. 9 dias antes, contra o Chelsea, entrou apenas nos acréscimos. Para muitos torcedores, foi um sinal claro de que o ciclo pode estar perto do fim. O técnico Filipe Luís tem optado por um estilo de jogo que privilegia mobilidade, marcação alta e velocidade na recomposição. Pedro, centroavante clássico, de área, técnico, mas de pouca movimentação fora da zona de finalização, não encaixa nesse modelo. O atacante, que já foi a referência técnica do time e artilheiro absoluto, hoje vê seu espaço reduzido e sua permanência no clube colocada em xeque. Mesmo com o Flamengo divulgando uma nota oficial dizendo que não pretende negociar Pedro, nos bastidores o discurso é outro. Segundo a apuração do GE, todas as partes estão incomodadas. O jogador quer jogar, o técnico quer outro perfil, e o diretor José Botto quer reforçar o setor com um novo camisa 9. E essa insatisfação não vem de agora. Em 2024, Pedro viveu um grande ano, com 30 gols marcados até que sofreu uma lesão grave no joelho, justamente quando se preparava para ser o principal nome do Flamengo no Mundial de Clubes. A comissão técnica, na época ainda com Tite, traçou como missão deixá-lo 100% para o torneio. Ele se recuperou, voltou em grande estilo marcando 2 gols contra o Corinthians, mas o encanto durou pouco. O time não funcionou bem com ele nos jogos seguintes, e Pedro acabou no banco até nos principais compromissos do primeiro semestre. E o cenário só se agravou com declarações públicas. José Botto, diretor de futebol, deu entrevista à imprensa italiana e citou Vlahovic, da Juventus, como tipo de atacante ideal para o Flamengo. A fala, apesar de genérica, foi lida como um sinal claro de que o clube está procurando um novo centroavante. Dias depois, ao ser questionado sobre contratações, Botto citou um camisa 10 e um ponta como prioridades, omitindo qualquer menção à posição de Pedro. Nos bastidores, a leitura foi imediata. Enquanto Pedro estiver no elenco, o clube não vai trazer outro 9. Mas se ele sair, a porta se abre. A palavra negociável passou a circular em conversas tanto do lado do clube quanto do staff do jogador. E mesmo com elogios públicos de Filipe Luís ao centroavante, internamente já se sabe, o desejo do técnico é ter alguém que pressione, volte, participe mais da construção. E Pedro não é esse perfil. O clima, embora ainda cordial, está longe de ser o ideal. O próprio histórico recente ajuda a explicar isso. A relação entre o staff de Pedro e a diretoria teve atritos no início do ano, quando as negociações para a renovação do contrato, mesmo com ele machucado, foram interrompidas subitamente. O contrato atual vai até dezembro de 2027, mas o desgaste emocional já parece avançado. Pedro disputou 17 jogos desde o retorno da lesão, sendo titular em apenas 8. Marcou 5 gols e deu 3 assistências. No total, esteve em campo pouco mais de 730 minutos, uma média de 43 minutos por partida. E mesmo assim, o Flamengo considera que ele teve oportunidades suficientes para reconquistar o espaço. Internamente, há quem defenda que a permanência do jogador engessa o setor e impede a chegada de um novo atacante do perfil desejado, já que o custo de reposição não seria baixo. Em números e impacto, Pedro ainda é relevante. Mas a confiança que antes era inquestionável hoje dá lugar a dúvidas. O torcedor, que tantas vezes gritou seu nome, hoje começa a se perguntar se ele ainda deve ser o camisa 9 do time. E a ausência de convocações para a seleção, após ser destaque em 2024, reforça que o momento é delicado. Ele esteve apenas na pré-lista da primeira convocação de Ancelotti e não apareceu mais. Para um jogador com ambições de Copa do Mundo, isso pesa. A nota oficial divulgada pelo Flamengo pode até soar como tranquilizadora, afirmando que o jogador conta com a confiança da comissão técnica e da diretoria, mas, para quem acompanha o dia a dia do clube, soa como um posicionamento de momento. Basta uma boa proposta e o clima atual pode dar lugar a uma saída silenciosa, porém estratégica. Pedro, que chegou em definitivo ao Flamengo em 2020, com um investimento de 14 milhões de euros, pode se despedir sem alarde, mas com um legado de gols, títulos e momentos históricos. Sua saída abriria espaço para uma reformulação no setor ofensivo e daria ao Flamengo margem para buscar um nome mais alinhado ao modelo de jogo de Filipe Luís. No atual mercado,
o valor mínimo para uma nova contratação do nível de Pedro seria de 20 milhões de euros. Portanto, não se trata apenas de decisão técnica ou tática, mas de estratégia financeira e reposicionamento esportivo. Enquanto isso, o torcedor segue dividido entre o carinho pelo jogador e o desejo de ver o time com novas ideias e mais intensidade. A novela Pedro continua aberta, e no Flamengo, como sempre, tudo pode mudar em um piscar de olhos.